Salve, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós falamos hoje aqui de política e de técnicas de como o poder funciona. O Frente a Frente, você sabe, lida com o que define a sua vida. A política manda na educação, na habitação, a casa onde você mora e na sua vida em geral. Nós estamos saindo aí de um processo eleitoral bastante tenso, né? Uma polarização nunca vista e um resultado muito apertado. Ontem o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento que agradou aos políticos, o que já estava em andamento, ou seja, a continuidade do processo. A política andou. O presidente Jair Bolsonaro, segundo aliados dele, inclusive o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, é agora o grande líder da oposição no Brasil. Já até lançou a candidatura dele à presidência da República em 2026. A estratégia é apostar na eleição de 2024 de prefeito e depois lançar 2026. É isso. Hoje aqui no Frente a Frente nós temos um consultor legislativo. É quem vive por dentro a política, que vai nos explicar como funciona a política hoje e como vai funcionar. O Fábio Almeida, muito boa noite, consultor. Boa noite. É um prazer tê-lo aqui nessa mesa redonda do Frente a Frente. Prazer é meu, boa noite. E como eu disse, nessa mesa redonda, eu tenho aqui a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fábio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E boa noite para você que está aqui conosco na Rede Vida de televisão. Fábio Almeida tem uma experiência de mais de 20 anos de Câmara dos Deputados, de consultoria legislativa. Ele é formado em relações internacionais e acompanha ali o dia a dia da Câmara dos Deputados como ninguém. E nesse processo eleitoral, eu e Zé Maria e o próprio Fábio tivemos aí uma maratona nos últimos dias acompanhando a eleição e também o resultado e todos esses mapas do Congresso Nacional. E hoje a gente vai tentar trazer aqui para você um pouquinho, não só desse mapa, como também os próximos passos, como será essa transição e o que vai ser da Câmara dos Deputados a partir de 2023. Fábio, falando isso, eu já te pergunto, como é que está essa mobilização e essa movimentação para a presidência da Câmara, que a gente sabe que é o próximo grande lance nessa guerra dos tronos tupiniquim que a gente começou a viver lá no início do ano, com o lançamento das candidaturas à presidência da República, aos governos estaduais, ao Senado, à Câmara dos Deputados, e que agora terminou uma fase, uma temporada, e já vai começar a outra temporada dessa saga, que é ali um Game of Thrones, né? Sem dúvida nenhuma, Denise. Nossa política é uma novela mais intensa do que qualquer série americana já foi capaz de fazer. Inclusive, conversava com um colega do Reino Unido e ele falou, olha, a nossa política é dinâmica. Tivemos aí 3 primeiros ministros esse ano, mas o Brasil ainda consegue nos superar. A eleição de presidente para a Câmara dos Deputados, especialmente para a da Câmara, claro, também a do Senado, é uma fase importantíssima para a construção de qualquer coalizão no país. Essa é a cadeira que vai determinar, por exemplo, o juízo de admissibilidade de um processo de impeachment. É lá que se define se um governo pode ou não ser sujeito a um processo de julgamento pelos pares no Congresso Nacional. Não apenas isso, mas ela também é quem determina a principal agenda legislativa na medida em que você tem o início de praticamente todas as proposições de autoria da agenda do Poder Executivo, iniciando pela Câmara. Então, você tem passos muito importantes que vão ser definidos aí com negociações. Hoje, nós temos um presidente que pode, o presidente atual da Câmara, o deputado Arthur Lira, pode se candidatar à reeleição. É lícito, é razoável que a esquerda apresente um nome. Eu pessoalmente acho pouco provável que um nome de consenso surja entre os partidos de esquerda, mas dentre aqueles partidos que aderirão certamente ao governo do presidente Lula, nós podemos ter aí talvez do MDB, talvez do PSD, talvez até de partidos que estavam na coligação do presidente Bolsonaro, um nome que pode sim se oferecer como contraponto. É uma decisão política, né? Mas a impressão que se tem, e estas são as mensagens que a gente recebe, é que
o presidente eleito já mandou mensagem de que não vai tentar interferir. Todas as vezes que o PT tentou interferir ali na Câmara, levou chumbo, né? Perdeu. Isso dá uma certa tranquilidade. Esse é o clima, né? Sem sombra de dúvida, Zé Maria, porque, bom, acabamos de passar por um processo eleitoral bastante tensionado, bem polarizado, como você colocou, e essa relação entre os poderes também tende a ser polarizada e tensionada quando há uma tentativa de interferência. Nós tivemos isso lá no início dos anos 2000 com Severino, acabando no governo do presidente Lula. Era o Greenhalgh, né? Luiz Eduardo Greenhalgh. O PT tentou colocar o Greenhalgh, não deu certo, né? E aí deu o Severino. Aliás, o PT tinha 2 candidatos. Exatamente. Era Luiz Eduardo Greenhalgh e Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais, que foi candidato também. E depois a segunda interferência foi Eduardo Cunha, que deu pior ainda. E Dilma Rousseff, mais uma vez, tenta lá lançar um candidato. E também Eduardo Cunha ficou ali com ódio de morte da presidente Dilma Rousseff e depois, até quando pôde, Fábio, se vingou com o processo de impeachment. Fábio, você falou aí, e foi uma decisão do Supremo, de que o presidente da Câmara pode, inclusive, interceptar um pedido de impeachment, simplesmente não levar ao plenário. Eu acho descabido esse poder, não, porque o presidente da Câmara é um deputado, ele não é maior do que ninguém. Já é uma decisão do Supremo, mas eu entendo que é um poder muito grande para um presidente da Câmara, né? Sem dúvida nenhuma, é um poder bastante concentrado, mas essa figura, que a gente chama de admissibilidade prévia, ela ocorre em todas as proposições. É claro que no processo de impeachment isso é muito mais sério e muito mais significativo e chama mais atenção, mas ela acontece em todas as proposições. O presidente tem o poder de não receber ou devolver ao autor uma proposição. Essa é uma questão também que... Mas não cabe recurso ao plenário? Cabe recurso pelo autor, sim. Sim, então, mas o processo de impeachment deveria também. Mas aí o recurso se torna, na prática, o próprio julgamento da matéria, né? Se você antecipa o recurso para o plenário, você poderia estar antecipando o julgamento da matéria. Não necessariamente, porque o Congresso tem, por exemplo, assim, assinatura de apoio não significa apoio direto ao conteúdo, né, ao mérito. Mas o meu ponto é, se você tira esse poder do presidente, você pode ter qualquer governo sendo instado continuamente a votar, né? Se o presidente da Câmara não puder fazer esse juízo, você vai ter continuamente dezenas de pedidos de impeachment, um sucessivo ao outro, a cada pequena notícia, pequeno escândalo, porque o pedido de impeachment não tem um limite, não tem um apoiamento, como você acabou de colocar, para ser colocado. Sim, mas a admissibilidade, votar, sim, deveria ter. Você está entendendo a minha dúvida? Você poderia ter um pedido mínimo de apoio, por exemplo, 50 ou 100 assinaturas para fazer um recurso ao plenário. É uma possibilidade. Porque a maior autoridade da Câmara é o plenário, né? Sem dúvida. Segunda autoridade da Câmara é a mesa diretora. De um modo geral, a gente Terceiro é o presidente. A gente tem a tese de que o recurso... tudo tem que ser recorrível ao plenário, né? Se a decisão é monocrática ou colegiada, por exemplo, de um colegiado qualquer, inclusive a mesa, você precisa poder recorrer ao plenário, sem dúvida. Agora, além dessa questão, mas ele lembrou bem, porque se tivermos isso, toda hora vai ter um processo de impeachment no plenário da Câmara, é mais um desgaste para o presidente da República, que já está sempre, né? Já está sempre ali na linha de tiro, digamos assim, do parlamento. Né? E a gente tem também, agora, vai ter uma discussão, pelo menos a bancada do presidente Jair Bolsonaro no Senado, a senadora eleita Damares Alves já colocou que quer discutir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes no plenário do Senado Federal. Você acha que isso é possível, Fábio? Bom, regimentalmente, sem dúvida. Politicamente, até diante do fato de que o ministro Alexandre de Moraes foi o grande fiel da legitimidade do processo, fica agora um pouco difícil. Se o resultado da eleição tivesse sido outro, ele passaria por um calor político muito maior. Mas diante do resultado dado e aceito agora, né, pelo presidente também Bolsonaro, acredito que vai ser mais difícil qualquer processo de impeachment de ministro do Supremo emplacar. E lá é a mesma coisa, né? O presidente do Senado tem o poder de não levar o assunto ao plenário. A autoridade máxima é o plenário. Fábio, como é que você vê a possibilidade de um Senado julgando um ministro do Supremo assim, só porque acha
alguma coisa, né? Que a Constituição fala crime de responsabilidade, né? E não há crime de responsabilidade em decisão de julgamento, de mérito, né? A margem é muito menor do que o presidente da República, né? O espaço para um presidente da República cometer um crime de responsabilidade é muito maior, dada a responsabilidade que ele tem perante a sociedade. Administrativa, Na executiva. Agora, o judiciário, especialmente... Questionar julgamento? Mas especialmente nos últimos 20 anos, o Poder Judiciário obteve um caráter mais político também, né? Sim. A projeção e o perfil dos ministros Eu digo mudou. sempre, Fábio, que sempre foi assim os tribunais superiores, só que agora escancarou e ficou explícito. Na verdade, a nossa sociedade como um todo está mais exposta, né? Então, talvez seja exatamente isso que você está colocando. Esse perfil mais político também enseja reações do mundo político propriamente dito, de buscar seus remédios. E os remédios que foram encontrados foram os processos de impeachment, seja do presidente da República, seja do ministro Supremo. Acho que passaremos por um momento de diminuir a pressão, diminuir a fervura e todos os poderes tentando se reposicionar, até pela composição com que o presidente Lula chegou, né? Uma ampla aliança de partidos, um vice que foi seu adversário durante tantos anos, adversário do seu partido durante tantos anos. Então, eu acredito que a gente vai passar por um momento institucional de menos fervura. De acomodação. Agora, a gente tem também esse período agora, que Deus ajude, né? Porque de tédio até agora, nós não padecemos nenhum segundo, né? Desde que começou o processo eleitoral lá atrás. Agora, a gente vai entrar aí numa fase também de formação de blocos políticos. Essa semana, o deputado Evair de Mello, que é vice-líder do governo, já disse que vai formar um bloco de oposição com o PL, que é a maior bancada, quer colocar nesse rol também o Partido Progressista, de Arthur Lira, e também o Republicanos, né? Ali que é aliado ao presidente Jair Bolsonaro e ao partido que elegeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas como é que fica isso? Porque ali a gente sabe, né, Zé Maria? A gente acompanha, o Fábio também acompanha há muito tempo, essa turma não vai toda em bloco para a oposição, né? O que se vislumbra aí para o futuro em termos de base para o presidente eleito, uma vez que a oposição, a gente sabe que tem 150, e que esse bloco de... A oposição hoje, a oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E esse bloco de oposição também não deve, embora os partidos sejam grandes, dificilmente ficará ali com os 300 deputados que tem hoje. Não, certamente. A gente pode dividir o perfil eleito da Câmara e do Senado, em alguma medida, em 4 grandes grupos. Você tem a esquerda, que você encontra na federação, liderado pelo PT, formado PV e PCdoB. Você tem também o PDT e o PSB, seus aliados históricos. Um crescimento significativo do PSOL e da Rede, que formam esse núcleo de esquerda que ocupa mais ou menos 25% do Congresso. Aí tem o quê? 190? 125 na Câmara, né? 125 na Câmara. Você tem um grupo de um centro que tem um vínculo mais natural e mais suave com esse grupo de esquerda, seja pelas correlações eleitorais dessa eleição, seja históricos, formado pelo PSD, MDB e agora pelo PSDB, incrivelmente, né? Apesar da rivalidade histórica. E aí dá para colocar nesse rol também o Cidadania? E o Cidadania, que está na federação com o PSDB. Você tem aí mais um grupo. O grupo seguinte é a própria coligação formada na eleição. Bolsonaro deve ter uns 200. Por volta de 200. É o PL com 100, o 190. O PP 47, salvo o melhor juízo, e o Republicanos 41. Então, perto de 200 parlamentares nessa coligação, que certamente, como a Denise colocou, não vai andar em bloco, né? Não vai andar fechado. Você tem aí perfis muito diferentes dentro No PL existem deputados aí que vão para o bloco do governo, fácil. E tem aqueles que serão oposição onde estiverem. Isso. E, por fim, você tem um pouco mais à direita o União Brasil e o Novo, que juntos têm algo em torno de 70, mas vão ser uma força que certamente serão forças que certamente se oporão ao presidente Lula, seja pela sua rivalidade histórica, seja pelo contexto atual. Mas nenhum partido é fechado. É diferente, né, Denise? Nós identificamos sempre os deputados ali, oposição e governo, a gente acompanha a política já há um bom tempo, e desta vez parece que mexeram muito, né? A oposição toda é nova, né?
É verdade, né? É uma oposição diferente, né? Vai ser muito diferente ali, né? Porque muita gente tentou a reeleição, porque essa questão de não ter coligação, né, Zé Maria, atrapalhou muita gente, né, Fábio? Afetou Pra muito. chegar lá. Afetou muito, especialmente nos estados com menos vagas, né? Com menos cadeiras. Teve muita concentração. Então, você teve, por exemplo, aqui em Brasília, ou no Tocantins, ou no Amapá, partidos fazendo 3 cadeiras. Isso, historicamente, era muito difícil. Quando você tinha coligação, era praticamente uma cadeira para cada coligação, né? Era montada a chapa para fazer uma, talvez 2. Teve vários estados que fizeram 3. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui conosco na Rede Vida de Televisão, no Frente a Frente, porque nós voltamos em um minuto com mais notícias sobre a Câmara dos Deputados e o futuro do Brasil depois desta eleição do último domingo. Voltamos em 2 minutinhos, não saia daí.